Olá, companheiros espíritas, estamos iniciando o sexto vídeo do nosso curso de aperfeiçoamento de expositores do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Vamos nele trabalhar a preparação da exposição. Biblioteca Básica 1. Obras Espíritas, A. Obras completas Allan Kardec, B. Obras completas Leon Denis, C. Obras completas Francisco Cândido Xavier, D. Obras completas Ivone Pereira, E. Obras completas Divaldo P. Franco, F. Obras biográficas sobre vultos espíritas, G. Demais obras da bibliografia espírita, estudando-lhe sempre, qualquer seja o nível de idoneidade. 2. Obras referentes ao cristianismo e à religião, A. O Novo Testamento, B. Obras que sintetizem o pensamento doutrinário de outros credos religiosos, C. Obras que sintetizam a história do pensamento religioso, e em especial do cristianismo, D. Obras biográficas sobre vultos do cristianismo e das demais correntes religiosas. 3. Obras espiritualistas e parapsicológicas. 4. Obras voltadas para a língua portuguesa, A. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa Aurélio B. Holanda, B. Gramática da Língua Portuguesa Napoleão M. Almeida, C. Obras que versem sobre a literatura brasileira e mundial. 5. Obras sobre oratória. 6. Obras literárias, A. Conhecer os principais autores de cada escola literária brasileira e ler suas melhores obras. B. Conhecer os principais autores da literatura universal e ler suas melhores obras, pesquisando, também, no caso, as melhores traduções. Sequência do trabalho. 1. Escolher o tema. 2. Escolher o título provisório. 3. Opcionalmente, preencher o plano de trabalho. 4. Pesquisar conteúdo sobre o tema, A. Em formato papel ou, preferencialmente, digital, e-book ou internet, B. Encontrar os trechos significativos para o tema abordagem, C. Copiá-los para o texto da apresentação. 5. Trabalhar o texto da apresentação, observando os seguintes detalhes, A. Buscar a melhor ordem para apresentar as ideias. B. Excluir ideias repetidas ou que não sejam prioritárias para o entendimento do tema. C. Reescrever as frases, resumir, suprimir e, se necessário, alterar a ordem dos parágrafos. D. Detalhar melhor os conceitos fundamentais ou de difícil entendimento. E. Acrescentar o texto necessário para unir as ideias apresentadas, dando uma continuidade e unidade à apresentação como um todo. F. Incluir as referências correspondentes às citações usadas. Estrutura de uma exposição. Aliás, não é de bom aviso atacar bruscamente os preconceitos. Esse é o melhor meio de não se ser ouvido. Por essa razão é que os espíritos muitas vezes falam no sentido da opinião dos que os ouvem, para os trazer pouco a pouco a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo farás, se fores um orador mais ou menos hábil. Daí o não falarem a um chinês, ou a um maometano, como falarão a um francês, ou a um cristão, afirma Allan Kardec em O Livro dos Médiuns. Capítulo 28. Uma exposição deve ser construída de uma forma lógica e pedagógica, geralmente por meio de 4 módulos, apresentados na seguinte ordem: 1. Abertura, formalidade de apresentar o expositor, preço inicial, etc. E geralmente será realizada pela pessoa responsável pela atividade, com duração de aproximadamente 10% do tempo total da palestra, não ultrapassando 10 minutos. 2. Motivação: o expositor envolve os ouvintes, despertando a curiosidade ou falando da importância do tema.
Duração 5% do tempo total da palestra. 3. Desenvolvimento é o módulo onde o expositor faz sua apresentação propriamente dita. Duração de 80% do tempo total da palestra. 4. Síntese e conclusão. O expositor faz o encerramento, deixando a mensagem final. Duração de 5% do tempo total da palestra. 1. Abertura. Momento em que a direção dos trabalhos ou o expositor faz a prece inicial. Se necessário, fará uma breve apresentação do expositor. Nesse caso importa os fatos ligados à sua atuação na doutrina e não na vida profissional. Não é necessário apresentar a biografia do expositor. 2. Motivação. Neste momento o expositor inicia sua fala, geralmente agradecendo o convite e a oportunidade de trabalhar pela divulgação da doutrina. Em ocasiões especiais, o expositor cita a razão do evento e sua relação com o tema a ser abordado na apresentação para encanto dos presentes. Espera-se que haja uma relação significativa entre a temática que levou os ouvintes ao evento e o tema que o expositor irá apresentar. A abertura pelo expositor nunca deve ser utilizada, desperdiçando tempo, para explicações e pedidos de desculpa, como por exemplo: desculpem por eu estar com problemas na garganta, desculpem, pois sou um espírito muito inferior para tratar de um assunto tão elevado, desculpem, porque foi muito difícil preparar o tema, pois fui convidado de última hora, etc. Um expositor bem preparado já tem sua apresentação ensaiada e agora é só seguir o roteiro. O nervosismo inicial vai se dissipando à medida em que o expositor adentra o tema e, depois dos minutos iniciais, já está mais tranquilo e passa a ter domínio da apresentação. Em seguida, o expositor deve procurar envolver os presentes para que eles voltem sua atenção para a exposição. A aprendizagem depende de atenção e de um processo de cognição onde o ouvinte aprendente busca dar significado às informações apresentadas, a partir do que elas mudam da condição de informação para conhecimento, passando a fazer parte de seu referencial pessoal. Trata-se de um momento pedagogicamente importante para o êxito da exposição. É como quando o mágico apresenta o aparelho que vai usar, para aumentar o suspense, mas obviamente sem contar o truque. E o mestre de cerimônias falando da importância do prêmio, para aumentar a atenção e o suspense sobre quem ganhou. Para isso o expositor pode falar sobre a relevância do tema. Contar uma história relativa ao assunto. Apresentar uma citação relativa ao tema, que tenha sido dita por um autor importante. Dirigir perguntas introdutórias aos presentes e, por alguns momentos, ouvir as opiniões, fazendo intervenções que conduzam ao diálogo para o tema e a abordagem que será desenvolvida. Invista um tempo na busca dessa introdução ao tema, uma vez que o início e a conclusão são os dois momentos mais importantes da exposição. Por exemplo, a motivação para uma exposição sobre o tema "Entrai pela porta estreita" começa com o expositor contando, de forma solene e pausada, que um homem se perdeu andando pelo deserto do Vale da Morte, o Death Valley, na costa oeste dos Estados Unidos. Depois de perambular por mais de um dia sem encontrar água para matar sua sede, ele começa a ter miragens, vendo lagos e rios caudalosos, mas quando se aproxima a miragem se desfaz. Já no segundo dia, ele vê uma grande depressão no terreno onde existe um lençol de água límpida. Quase no mesmo momento e no sopé de um pequeno monte, ele vê um filete de água que passa por entre pedras, num caminho escuro e cheio de musgos e gramíneas. Esse homem não hesita e bebe, sofregamente, da água cristalina empoçada na enorme depressão, uma vez que a outra passava por musgos e pedras limosas. Mal sabia ele que a água aparentemente límpida, tem essa cor clara em razão da enorme quantidade de arsênico que ela contém e que, dependendo da quantidade que ele beber, essa água poderá levá-lo à morte. A outra água tem garantia de ser própria para a vida,
porque já foi escolhida por musgos e pequenas samambaias que dela se nutrem. Em seguida, o expositor deve fazer uma parada para que os ouvintes tenham tempo para refletir e continuar fazendo as seguintes afirmações também solene e pausadamente, dando tempo para reflexão. Quantas vezes em nossas vidas, o que está mais fácil não é a melhor escolha? Quantas vezes o prejudicial aparece com mais destaque e mais sedução? Desenvolvimento e a parte mais importante da exposição. É onde se encontra a essência da questão. No desenvolvimento do tema recomenda-se a definir a ideia-mãe ou a essência do que se quer provar ou demonstrar através da palestra. Exemplo: tema obsessão, ideia-mãe: a cura da obsessão está ligada à reforma íntima do obsediado. B. Dividir o tema em tópicos, o que faculta uma exposição didática, facilita a compreensão do tema por parte do auditório, dá mais segurança ao expositor que se vincula a um roteiro. Exemplo: tema Deus, divisão conceito, atributos, provas da existência, etc. C. Utilizar evidências, fatos, estatísticas, citações, exemplos, etc. que reforcem as informações que serão prestadas. D. Utilizar leitura de mensagem de sustentação que, no entanto, não deve ultrapassar o tempo máximo de 3 minutos. E assinalar a autoria das partes do texto, pelo menos no resumo escrito da palestra, para facilidade de informação ao auditório. Se preciso for. Conclusão ou síntese é a última parte da palestra, porém, não menos importante e constituída de 2 partes: recapitulação dos pontos principais e epílogo ou fecho. Evitar o erro, muito comum, de ficar repetindo frases ou apoiar-se em bengalas como acho que era mais ou menos isso que eu havia preparado, nada mais, era só, etc. Pode-se lançar mão de alternativas para a conclusão, como o uso de expressões fraternas tipo muita paz a todos, citação pertinente ao tema, inclusive, a mesma da introdução, reflexão, tipo que cada um de nós, hoje ao deitar, indague a si mesmo, resposta a uma pergunta feita na introdução, poesia, etc. As últimas considerações do apresentador devem ficar ecoando nos ouvidos dos presentes, reforçando a mensagem, ainda que algumas vezes encontremos direções de trabalho que, após o apresentador concluir, resolvem sintetizar e passar a limpo a apresentação, como se o expositor tivesse sido incapaz de apresentar o tema. De novo monotonia, enquanto além é trocado por porém. Sem um encerramento definido e marcante, o apresentador mata sua exposição e o público fica perdido sem entender que a exposição terminou. A boa apresentação é como uma boa refeição: alimento bom, quantidade certa e, ao término, fica um gosto de quero mais.